E aí, tudo bom? Vamos continuar. De uma das coisas que o povo adora ser lembrado. É uma coisa que emociona. Porque como é uma ferramenta, é um cotidiano meu, para a maioria às vezes assusta. Assusta. Lembre-se que você é mortal. A morte é um irmão. É um caminho. Essa coisa aqui somos nós. E o que é esse nós, hein? Memento mori. Mori. Ao momento da morte, expressão para dizer assim, ó, lembre-se que você vai ser tragado pela morte. Você é mortal. Lembre-se que você vai morrer. O que isso te traz? O que isso impõe num panorama hoje que a maioria das criaturas se enganam ao ponto de não se ver na morte? De não mais imaginar que a morte é algo que é quase como um anel de contenção, quase como uma camisa de força. Por que ela é uma camisa de força? Que ela põe uns limites que não tem como se discutir. Ela impõe. Ela vem, ela vem e ela põe essa noção de que essa existência tem que ser consumida como uma droga, uma coisa sem parar, quase como uma prática de prazer constante. Só que o prazer ele se opõe à morte. A morte ela chega para você e fala acabou e não dá muito diálogo. Há umas 2, 3 semanas atrás, uma paciente, 39 anos, estava com centenas de projetos, 3 filhos. Ela deu a gente chama de uma infarto na artéria cerebral média esquerda, grande. E aí ela ficou com uma hemiplegia, ficou com dificuldade para caminhar. E foi para UTI e depois, 2, 3 dias, morreu. Veio a óbito, finitude. E aí, já era um paciente, já com um problema já a longo prazo, mas ela, quando a gente começou a tratar, ela sempre falava que doutor, a morte uma hora vai chegar, eu já estou preparando, faz anos, ela começou a preparar, ela chamava de eu estou preparando minhas pedras afiadas, para deixar as pessoas que eu amo bem norteadas, dentro do parâmetro da realidade. E ela dizia que realmente a doença começou a fazer um ensinamento, coisa que nós não gostamos muito. Nós gostamos das coisas que nos servem. Nós gostamos das utilidades das coisas. E usar sem limite. Só que quando vem a morte, ela vem e fala, olha, há um limite. Você pode trabalhar para nutrir um vazio, que hoje esse vazio se explodiu por todo lado. Tem alguns que o vazio está tamanho que a mente sua está vazio. O vazio tomou conta do indivíduo. E tem alguns indivíduos que aí vem um conceito já lá dos estoicos, os bons e velhos estoicos. Eu gosto muito das cartas de Sêneca. As cartas de Sêneca, ela quase que é repleta de uma injeção ao indivíduo a meditar sobre a morte. E a morte como um ato que tem que ser elevado pela vida. As moderações. Isso seria eu vou chamar da terceira fase dos estoicos. E nessas cartas, o Sêneca vai conduzindo
uma preparação para uma elevada morte. Como é que ela é uma elevada morte? A gente não gosta nem de ouvir de morte, muito menos ver um, e muito menos ir num velório. Quem deseja? Mas ele diz que se apegar ou se agarrar às coisas maiores, quer dizer, você viver para o outro, diz um estoico, e vamos chegar também à fase onde é que nós vamos mostrar os erros, o que está de errado nos estoicistas, nos epicuristas, nos cínicos, nos enciclopedistas, nos epicuristas. Então vamos. A todos os filósofos dos jardins, nós vamos podar algumas coisas, nós vamos cortar. Não sou eu que corto, hein? A morte vai chegar e corta. Ela tira a contemplação, principalmente de coisas fúteis. Lá dentro do budismo, isso é muito presente, essa trama, o chamado Tratado do Samurai. O samurai, ele é conduzido para a morte. E por ser conduzido à morte, ele transforma a vida dele numa lapidação da pedra. Ele se pole, ele vai se elevando, ele se lembra constantemente que ele é um servo, que ele está caminhando à morte e que ele está servindo ao outro. Você consegue fazer isso? Você consegue chegar a esse nível de perfeição? Parece muito hoje em dia, né? Mas, embora a gente está num grande, alguns diriam até zoológico, como diz um paciente meu, nós estamos num grande zoológico. Hoje, as coisas mais instintivas e animalescas são privilegiadas. As coisas maiores são jogadas no lixo ou são perseguidas. Mas se apegar e se agarrar, como diz um bom contemplação do budismo zen, ela contempla a morte ou contempla o abismo, ela olha de frente, ela olha fixamente, sem medo, sem covardia. Você tem um quê de covarde? Você gosta da covardia? Você gosta? Essa covardia é o que torna o indivíduo hoje, literalmente, um caminho que é contrário ao caminho do samurai. Porque literalmente ele faz uma prática da morte constantemente. Ele considera se estar aqui ou estar lá, imaginando da forma mais leve possível a forma mais sublime de morrer. Você imagina isso? Bom, nem imagina a porra da morte. Agora imaginar isso como um processo de purificação elevada, de se entregar a uma mente tão firme que olha a morte e sorri. Olha para ela e diz, eu me lapidei o bastante. Aí nem que pode ser a coisa mais difícil de fazer. Porque é um desapego completo da realidade. E nada deve ser supor que não se pode ser feito nada. Uma coisa é certa, se você ainda vive, eu acho, tem vários níveis de vida, mas eu estou dizendo o nível mais bruto, material. Então, quando você começa a enfrentar isso, você lembra da morte. Essa morte, ela te exige uma autopurificação. Eu perguntaria, você tem um coração impuro? Ou você é puro? Puro nas suas ações? Há uma pureza? Manhã sobre manhã. Acordar sobre caminhar. O caminhar, cada dia você vai melhorando. Você consegue fazer isso? Ou você nem pensa sobre isso? Que a maioria adora, né? Adora não pensar. Adora ser caminhado pela massa, pelo tumulto, pelo balbúrdio, pelas conversas. Eu não quero saber mais se é verdade ou não. Eu vou seguir o que é mais ruidoso. Eu estou ouvindo um barulho, eu vou correr para lá. Pensar em morte, não. Pensar no cemitério, não. Mas esse é o que é interessante. Quando você lembra da morte, ela te induz a você ter uma vida mais elevada. Checkmate.
ela te obriga. Não tem conversa com a morte. A morte chega. E esses ruídos externos, e eu falo que eu já acompanhei várias pessoas na morte. Eu tive a honra de estar ao lado, no leito de várias pessoas morrendo. Nenhuma estava preocupado com esses ruídos externos. Estava preocupado com uma coisa, as coisas mais elevadas. Por que eu não me dediquei? Olha, dediquei. Não tá, por que eu não ganhei mais dinheiro? Não. Por que eu não dediquei? Por que eu não me curvei ao outro? Por que eu não consegui manter meu casamento? E aí o casamento deu merda, e aí meus filhos se ferraram, foram trucidados pela essa existência, porque ele teve um único exemplo, um indivíduo que não pensou na doação. Eles só pensavam nisso. E toda vez que isso acontece, é uma coisa que me impacta monstruosamente. Lembre-se que vai morrer. E se todos que estão ali caminhando para ela, e nós todos caminhamos no final das contas para ela, quando você começa a perceber isso, você literalmente, você tem um elevado memento mori. Você tem uma lembrança que você é mortal e como tal tem que se doar. Não se curve a esses ruídos, esses barulhos, essas conversas fiadas da maioria. Ah, estou perdido, vou fazer o quê? Eleva a cabeça. Encara a morte de frente. Encara ela de frente. Tem um bom sorriso. O abismo, um bom sorriso. E norteia a sua existência para uma elevação do seu pensamento, do seu intelecto, para o outro. Você vai perceber o quanto que essa prática ela vai desnudar a realidade. Ela bate de frente. Então, vamos lá. Eis aí o nosso cemitério que eleva a nossa existência. Sempre. Um abraço. Até a próxima.